Vamos então ler a Bíblia, o Evangelho segundo Marcos, a partir do versículo 22. Segundo o Evangelho de Jesus Cristo, de acordo com Marcos. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e sê curada deste teu mal. Então, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: Não temas, somente crê. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: Por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto.
Senhor nosso Deus, mais uma vez nós temos tomado a Tua santa e bendita palavra. Nós a temos lido e nós sabemos que isto é a verdade. A forma como o Senhor trabalha, como o Senhor faz as coisas. Então, somente nós queremos aprender mais a respeito disto nesta manhã, de forma que nossa fé seja fortalecida, fortificada atrás da Tua palavra, e que possamos chegar ainda mais perto do reino dos céus. Te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Nós podemos aprender em uma lição como esta muitas coisas. Começando em saber, em aprender que Jesus, Ele atende os pedidos, os convites. Todas as vezes que alguém o convidou, Ele atendeu. Ele sempre atendeu. Nós vimos aqui que chegou este principal da sinagoga. Não era uma pessoa qualquer. Era um príncipe, um principal das sinagogas. Era um sacerdote. E Jesus sabia que eles, os principais das sinagogas, não gostavam dele. Ele sabia. Mas este homem, ele foi forçado a ir até Jesus. O irmão Brana nos mostra nesta mensagem, provando sua palavra, que Deus, Ele tem maneiras de forçar as coisas para acontecerem. Ele força uma situação, Ele cria uma situação para então forçar algo a acontecer. Forçar a pessoa a parar o seu caminho, ou forçar outro a se levantar de onde está parado e dar um passo à frente para a sua salvação. Deus sempre, Ele faz isto. Ele cria situações e então Ele força para que a sua palavra seja provada ser a verdade. Então nós encontramos nas Escrituras que muitas vezes coisas estranhas têm de acontecer. Às vezes até mesmo eventos que nós pensamos que não deveriam acontecer daquela forma, daquela maneira. Mas Deus força aquilo para que uma situação aconteça. Nós poderíamos pensar em muitas outras. Por exemplo,
quando aquela mulher pecadora foi apanhada no próprio ato de adultério. Aquilo tinha que acontecer. É claro, ela vivia aquela vida, mas, de certo modo, digamos assim, em meio que às escondidas. Então aquilo teve que vir à tona, e ela teve que ser apanhada em flagrante, né? Flagrante delito. Ser apanhada em flagrante. No próprio ato do adultério. E aquilo foi a salvação dela. E a demonstração do poder de Deus para salvar uma vida. E aqui então, este homem, que na verdade tinha dentro de si uma semente, mas ele estava preso em sua organização, em sua posição social, e algo teve que acontecer. E foi algo muito terrível. A própria morte teve que entrar na sua casa. Entrou na casa de Jairo. E então ele foi forçado. Estava difícil para ele tomar uma decisão para ir até Jesus. E então Deus criou uma situação onde ele foi forçado e agora ele teve que ir. Ele não tinha mais o que fazer, ele não tinha outra saída. E aquela foi uma grande oportunidade. E a bênção entrou na sua casa. Então, a forma como Deus faz as coisas, os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos pensamentos. Ele diz em Isaías capítulo 55, verso 6, se eu não estou enganado. Agora, aqui na mensagem Provando Sua Palavra, no parágrafo 60, o irmão Brana diz assim: sabe, há uma escritura na Bíblia, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, onde está escrito: examinai tudo, retende o bem. Quando qualquer coisa é examinada, isto será provado ser correto ou errado. E quando houver qualquer coisa em questão, isso deve ser examinado até se encontrar o que é correto. E então, ao encontrar o que é correto, ela, a Escritura, disse: retende. Em outras palavras, agarre, não solte, retenha. Agora observe: quando qualquer coisa é examinada, quando houver qualquer coisa em questão, as pessoas deveriam aprender isto. Você encontra que há muitas pessoas que elas não têm uma resposta concreta, uma convicção exata das Escrituras
mas elas simplesmente se conformam com aquilo que elas pensam ser o correto, sem estar provado escrituristicamente. E elas acham que elas alcançarão de Deus alguma coisa desta forma, por se posicionarem naquilo que elas pensam que é certo, por serem sinceras em se agarrar naquilo que elas pensam ser certo, sem nenhuma prova bíblica e escriturística. E muitas vezes você mostra a palavra para elas e elas não têm argumento, porque contra fatos não há argumentos. Contra a verdade, a própria Bíblia diz: nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E elas simplesmente não compreendem, não podem ver. E por não poderem ver, elas simplesmente não recebem, não aceitam e continuam em seus próprios pensamentos, se satisfazem dizendo assim: eu penso que isto está correto. Mas qualquer coisa que é colocada em questão, isso deve ser examinado até se encontrar o que é correto. Até se encontrar o que é correto. Muitas vezes nós mostramos que Deus haveria de enviar-nos um profeta para restaurar as coisas, para trazer as Escrituras e prová-las pelo tempo, pela história, pelos acontecimentos, pelas profecias. E há muitos que simplesmente dizem: eu não posso ver isto. Eu não posso provar que está errado, mas eu não posso compreender. Mas podem simplesmente se satisfazer em continuar sem examinar. Mas as Escrituras dizem: examinai tudo e retende aquilo que é bom. Retende o bem. Agora, se isto não te faz mal, por que não reter isto? Se a mensagem de um profeta não nos faz mal, mas nos faz bem, nos tira da confusão religiosa, nos tira da bagunça religiosa e nos traz diretamente para a palavra, para o Evangelho de Jesus Cristo, por que não examinar isto e reter isto, até que sejamos esclarecidos por Deus, como está escrito: desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Mas enquanto a pessoa está feliz em permanecer na morte, nas denominações mortas e confusas, Cristo nunca esclarecerá para aquele que está satisfeito com aquilo que tem recebido das mãos de qualquer pessoa. Veja,
E quando for provado, agarre e não solte, retenha, em outras palavras, retenha firme para que não escape. Retende o bem depois de ser provado estar correto. E qualquer coisa que for provada não estar correta, então solte isso o mais rápido que puder. Afaste-se disso. Nunca retenha o que é errado. Agora eu digo, se você não pode provar que a mensagem deste profeta está errada, por que não agarrar-se a isto? Porque não se pode provar, porque ela está certa com a palavra. Agora é possível que cristãos firmes, pessoas boas, retenham às vezes retenham o que é errado, achando ser correto. Mas então estas coisas deveriam ser provadas se são corretas ou erradas. E é o dever de todos nós, pois que esperamos ir para o céu quando Jesus vier, e é o dever do ministro, quando se traz qualquer pergunta, que ele resolva isso, e então prove diante do povo, para que entendam, porque ninguém quer ser encontrado errado, retendo o que é errado. Ninguém quer. Assim que temos uma escritura, e Jesus disse, toda a escritura deve se cumprir. De que deveríamos examinar todas as coisas, e então reter, ou reter firme, agarrar até a morte, e não soltar, reter o bem. Eu li até o parágrafo 62, e agora eu quero ir para o parágrafo 76. Em Gênesis, Deus disse para Adão e Eva o que aconteceria quando eles descressem da sua palavra. Agora ele colocou o certo e o errado diante deles. E ele disse, no dia em que dela comeres, nesse dia morrerás. E Deus quis dizer exatamente aquilo que ele disse. As pessoas têm essa mania, né, de ler a Bíblia e interpretar e dizer bem, mas aqui isto significa isto, e quando Deus disse isto, ele quis dizer aquilo. Não. A Escritura quer dizer exatamente o que está escrito. Exatamente. Veja, ele disse, no dia em que dela comerdes, nesse dia morrerás. E Deus quis dizer exatamente aquilo que ele disse. Ele sempre faz isso. Ele leva a sério o que ele diz. Deus leva a sério o que ele diz. Esta é a natureza de Deus. E na mensagem Hebreus, capítulo 6, terceira parte, o profeta diz assim, e a natureza de Deus é a sua personalidade. A personalidade. Deus leva a sério o que ele diz. Como deveríamos nós, muito mais, levar a sério o que Deus diz. Cada escritura, cada palavra, cada versículo, se nós levássemos realmente a sério cada partícula das escrituras, nós seríamos as pessoas mais vitoriosas, mais exuberantes da terra.
mais felizes. Sim, porque Deus cumpre a sua palavra. Ele prova que ela é a verdade. Não importa quão simples seja o conselho, não importa quão natural ou irracional pareça, mas se você simplesmente se agarra à palavra, às Escrituras, às promessas, você verá ela ser provada, cumprida na sua vida. Agora, se você não se agarra, se você não confia nela, se você não crê nela, ela se cumprirá de todas as formas, talvez não para a sua bênção, mas ela se cumprirá porque a incredulidade não detém a Deus, ela apenas detém o incrédulo e o leva diretamente para o inferno, para a perdição, para seu próprio prejuízo, para seu próprio dano, diz a Bíblia. E Satanás levou Eva a descrer dela, pois o próprio Satanás nunca creu nela. Ele não crê nela. Por isso ele a levou a crer. A levou a crer naquilo, na sua mentira. E ele ainda faz a mesma coisa. E ensina a mesma coisa a outros. E eles descreem dela como ela fez, Eva. Ele ensina as pessoas a duvidarem da palavra de Deus. Mas Deus fortificou seu povo atrás da sua palavra, que é a sua única defesa. A única defesa do povo de Deus é a palavra de Deus. Você não pode se defender por si mesmo. Ninguém pode defender-se a si mesmo por suas boas obras, por suas próprias qualidades ou até mesmo por suas boas intenções. Não. Você só pode se defender pela palavra de Deus. Todos os seus atos devem estar guardados e resguardados pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Qualquer coisa que você faça, ainda que seja na melhor das intenções, isto tem que ter respaldo na palavra de Deus. É a sua única proteção, é a sua única defesa. Esta semana eu ouvi um conselho, uma pessoa dizendo assim: moça, trabalhe, seja faxineira, seja babá, seja isto, faça aquilo outro, mas nunca dependa de um homem para sobreviver. E eu tive que dizer para ela, não me contive. Eu disse, isto pode parecer racional, mas isto é contra a palavra de Deus. E citei para ela Efésios capítulo 5, onde a palavra diz que a mulher deve ser sustentada pelo marido. E ela então me respondeu, disse, se é contra a palavra de Deus,
então não há argumentos a respeito disto. Obrigado por me mostrar, porque eu verdadeiramente não sabia que isso estava escrito desta forma. Eu disse graças a Deus por uma pessoa que pode receber a correção da palavra e deixar de lado qualquer coisa, por mais racional que pareça. Qualquer coisa que você diga tem que ser defendida pela palavra de Deus. É a sua única defesa, não a sua denominação, não o seu pai ou a sua mãe. Isso está bem, mas atrás da palavra de Deus. É nesse lugar que o crente está protegido, atrás da palavra. Quando aquela pequena avenida foi violada lá, com um insignificante, queria saber se ela está certa ou não. Não estaria. Arrazoamento entrou e tomou o lugar da fé. Eles quebraram as barreiras e Deus cumpriu a sua palavra. Ele a executou. Deus executa a sua palavra. Ele a aprova, ele a faz cumprir. Agora no parágrafo 81, o profeta diz assim: mas lembre-se, ele cumpre todas as suas promessas de bênção, o tanto quanto cumpre as suas de maldições. Porque eles comeram dela naquele dia, eles morreram. E ele prova para você que morrem naquele dia que dela comem. Ele também cumpre toda a palavra que ele disse quanto às suas bênçãos. Toda a promessa Deus cumpre. Gosto demais disso. Você tem que escolher qual dos dois quer. As bênçãos dele crendo ou as maldições dele pervertendo-a. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 28. Deixa eu ver se é isso mesmo. Deuteronômio 28. Deus colocou ali diante deles, estabeleceu ali 2 montes, né? Onde foi pronunciada as bênçãos e as maldições. Veja, 2 montes. Como nós devemos considerar estes 2 montes? Eles estão diante de toda a humanidade. Sobre o monte Ebal estão as bênçãos de Deus. Sobre o monte Gerizim estão lançadas as maldições. E tudo foi colocado diante do povo. E Deus lhes mostrou que então é uma questão de escolha. O que você quer escolher? O monte Ebal ou o monte Gerizim? A obediência à palavra de Deus ou a desobediência, ou o descrer, ou o desconfiar da palavra de Deus? E como nós mostramos aqui esta semana, que cada uma daquelas promessas ficaram tão firmes. Hebreus capítulo 2 diz assim: se a palavra falada pelos anjos permaneceram firmes, e cada desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, que começando a ser anunciada pelo Senhor, depois foi confirmada por aqueles que a ouviram, pessoas em quem a palavra de Deus foi provada. Ora,
Nós vimos aqui como que Deus disse ali no Monte Gerizim, que até mesmo se eles não guardassem os seus mandamentos e desprezassem o Senhor, como que chegaria dias tão terríveis, em que até mesmo eles comeriam a carne de seus próprios filhos. E nós encontramos na Bíblia, lá no livro dos Reis, que aquilo veio a acontecer na cidade de Samaria. Como que as palavras faladas por um homem de Deus como Josué, quando destruiu Jericó, disse: maldito seja o homem que reedificar esta cidade, e colocando os fundamentos, morrerá o seu primogênito, e colocando os portões, morrerá o seu mais novo. E séculos se passaram, e as pessoas se esqueceram. E um rei resolveu reedificar Jericó. Quando ele colocou os fundamentos, seu filho mais velho morreu. Quando ele terminou a cidade e pôs os portões, o seu mais novo morreu. Palavra falada por um homem posicionado na palavra de Deus, que tinha sido ensinado a meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Josué capítulo 1. A meditar na mensagem do profeta Moisés. Veja o valor que tem guardar a mensagem do profeta de Deus. Posiciona-te na mensagem do profeta de Deus. Medita nela de dia e de noite. E a sua palavra será como as palavras de Josué. E a Bíblia diz assim, que até mesmo o sol parou e a lua parou, ouvindo Deus a palavra de um homem. Porque ele havia se posicionado em guardar, em meditar e ensinar unicamente aquilo que o profeta havia falado. Josué não teve mensagem própria. Josué não deu nenhum mandamento para Israel. Josué apenas tomou o que Moisés havia deixado e lia diante do povo e ensinava para o povo. E quando a hora de aflição chegou, quando o momento de angústia chegou, e que ele não tinha tempo nem mesmo para orar, ele apenas levantou sua mão e disse: sol, para, lua, fica aí. Ah, que posição do crente! Quanto vale guardar a mensagem do profeta que Deus envia. Mas se as pessoas soubessem o que significa guardar a mensagem do profeta, meditar nela de dia e de noite, isto produz um resultado tremendo. Veja, ele cumpre todas as suas promessas de bênção, o tanto quanto cumpre as suas de maldições. Porque eles comeram dela, naquele dia eles morreram. E ele prova para você que morrem naquele dia que dela comem. Ele também cumpre toda a palavra que ele disse quanto às suas bênçãos. Toda a promessa, Deus cumpre. Oh, gosto demais disto. Nós também gostamos, amém? Você tem que escolher qual dos dois quer.
as bênçãos dele crendo ou as maldições dele pervertendo-a. É uma questão de escolha. Se crerdes que eu sou, tereis vida em vós mesmos, mas se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Foi o que Jesus disse. E se você a perverter e crer no lado da perversão, então você é amaldiçoado. Se você crer nela, justamente da maneira que ele a escreveu, e apegar-se a ela, então você é abençoado. E então você compreende a bênção e a maldição. Ela não vem de Deus ou de quem quer que seja. Ela é uma decisão sua. É uma decisão sua. Elas foram colocadas sobre o monte. E você vai e pega o que você quiser. As bênçãos estão sobre o monte Ebal, as maldições sobre o monte Gerizim. E você vai ao que você quiser e pega o que você quiser. Portanto, meu irmão, minha irmã, ninguém pode te amaldiçoar, não. Assim como ninguém pode também te abençoar. É uma decisão, é uma escolha. Deus não é injusto, Deus não força nada a ninguém. E então pregam por aí, culto de quebra de maldição. Só existe uma forma de quebrar maldições. É descer do monte Gerizim e subir no monte Ebal. Quer acabar com as maldições da sua vida? Desça do monte da desobediência, desça do monte da incredulidade. Suba no monte da fé, suba no monte da fidelidade, da obediência à palavra de Deus. E ali todas as bênçãos que estão prometidas ali virão sobre ti. Serás feliz ao entrar e ao sair no campo, na cidade. O teu trabalho será abençoado, suas palavras serão abençoadas, sua casa, seus filhos, teu alimento que você comer. Tudo será abençoado. Mas a Bíblia diz: todas as coisas são puras para os puros, e tudo é impuro para aqueles que são impuros e imundos. Se você crer nela, justamente da maneira que ele a escreveu, e apegar-se a ela, então você é abençoado. Não é uma questão de escrever nos carros, abençoado. Não é uma questão de escrever na moto, abençoado. Não é uma questão de colocar no muro, onde quer que seja, sou abençoado. Não. Ser abençoado é uma questão de tomar a palavra de Deus como ela é e colocá-la em prática na vida. E ela sempre é contrária à ciência, sempre contrária à maneira científica de mostrar as coisas. Pois ele cumpre cada palavra, tanto das suas bênçãos como das suas maldições. Quando homens e mulheres pecaram no mundo antediluviano,
contra a verdadeira palavra dele? Adão e Eva pecaram contra a verdadeira palavra, mas e todas as gerações que o seguiram começaram a fazer a mesma coisa. Ele pronunciou morte contra eles. E finalmente chegou a uma aniquilação total, completa de tudo na terra. Foi coberto pela água, completamente lavado com água. Agora o mesmo Deus que trouxe a aniquilação total a tudo sobre a terra, toda a erva, toda a criatura, menos o que ele reservou e levou acima da terra, tudo que ele prometeu que faria, isso ele fez. E o mesmo Deus que prometeu água e cumpriu a sua palavra, o mesmo Deus agora promete fogo. E ele cumprirá a sua palavra. Ele cumprirá a sua palavra. Veja, deixa eu ir aqui para o parágrafo 93. E agora lembre-se, a mensagem do tempo de Noé era apenas pela fé e não provada cientificamente. A mensagem é de acordo com a palavra de Deus e provada cientificamente. Toda provada cientificamente. A mensagem é: coluna de fogo está ali, provada cientificamente. E quantas coisas nós temos visto aqui, estes cultos com assuntos familiares, mostrando como que tudo está provado cientificamente. O que o profeta ensinou a respeito do lugar do homem, do lugar da mulher, a respeito de casamento, de família, de filhos, de criação, tudo provado cientificamente. Veja, hoje a mensagem é de acordo com a palavra de Deus e provada cientificamente. Elias veio primeiro fazendo milagres, não fazendo pregação. Apenas indo de lugar em lugar fazendo milagres. Na segunda vez, ele veio na forma de João Batista. Ele não veio fazendo milagres, apenas pregando. Olha só que interessante. Elias, o tisbita, não pregou. Ele veio fazendo milagres. Cerrou o céu para não chover, depois falou e a chuva veio, e curou, ou fez com que a mulher estéril desse à luz filho, depois ressuscitou o filho dela que morreu, e Eliseu multiplicou o azeite da viúva, e fez o machado flutuar, e atravessou o Jordão com a capa de Elias. Só milagres, não pregações. Mas quando João Batista veio, ele não fez nenhum milagre. Ele veio pregando na beira do Jordão. Voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Arrependei-vos. E assim por diante. Pregou o casamento e divórcio. Apontou o dedo para Herodes, disse: não tinha lícito possuir a mulher de teu irmão. Só pregando. Não fez nenhum milagre. A Bíblia não fala de nenhum milagre feito por João Batista. Veja, apenas pregando. E da terceira vez que ele vem, tem tanto milagres como pregação.
Eita coisa maravilhosa. Ninguém nunca pregou a palavra de Deus como William Branham pregou. E nunca houve um ministério na terra que tivesse tantos milagres como o ministério de William Branham também. Me mostre um e prove-o, se existe. Mostre-me um homem que permaneceu na Bíblia e que revelou os mistérios de Deus, sem contradição alguma como William Branham. Prove, mostre-me. Não existe. Mostre-me um que teve tantos milagres, comprovados, cientificamente. Não essa palhaçada que existe aí, de testemunhos sem provas. Tanto milagres como pregação. Fechou a coisa. Está vendo? Está vendo como é? Observe como que as Escrituras seguem em continuidade. Poderíamos passar bastante tempo nisso. Mas não passaremos. Omitiremos isso porque creio que dá para vocês entenderem. Então, se o profeta não foi além, não sou eu que vou tentar me aprofundar nisso. Ele disse: creio que dá para vocês entenderem. Veja, ele fez naquela era justamente como ele fez em todas as eras. E como ele fará. Justamente como ele prometeu fazer, Deus promete alguma coisa, então ele vem e prova que sua palavra é correta. Todos que creram na mensagem daquela era, aceitaram e foram salvos. Assim será em qualquer era. Todos que criam na mensagem, que não criam na mensagem e no mensageiro, pereciam. Sempre foi assim? Será que é nesta era que vai ser diferente? Será que é nesta era que as pessoas vão rejeitar a mensagem trazida pelo mensageiro enviado e não vão perecer? Mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra e a sua forma de fazer as coisas? Ou não é Jesus Cristo mesmo ontem, hoje e eternamente? Todos que não criam na mensagem e no mensageiro pereciam. E todos os que verdadeiramente creem na palavra de Deus hoje serão tirados do mundo, serão arrebatados. Todos que não creem na palavra de Deus perecerão com o mundo, porque são do mundo. E tudo que está no mundo deve perecer com o mundo. A Bíblia diz: do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. É fácil discernir, né? Pela conversa, por aquilo que se fala, pelos assuntos. São do mundo, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Mas João disse assim: aquele que é de Deus nos ouve, e aquele que não é de Deus não nos ouve. É simples. Aquele que é de Deus nos ouve, nos atende. Aquele que não é de Deus não dão ouvidos. Não dão ouvidos aos avisos. Todos os que verdadeiramente creem na palavra de Deus hoje serão tirados. Todos que não creem na palavra de Deus perecerão com o mundo. Não adianta. Porque são do mundo. E tudo que está no mundo
deve perecer com o mundo. Ah, meu irmão, minha irmã, deixe o mundo. Deixe o mundo. Deixe o mundo, porque as coisas que são do mundo devem perecer com o mundo. E tudo que está salvo em Deus deve estar em Deus e não pode perecer. Dar-lhes-ei vida eterna e os ressuscitarei no último dia. Agora, que consolo é cada crente saber, quando a pessoa está em Cristo, que tão certo quanto Deus cumpre a sua palavra e faz o mundo perecer, Ele cumpre a sua palavra e ressuscita o seu povo e o salva. Ele prova isto. Aquele que ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém. Agora no parágrafo 163, o profeta diz assim: não importa o quanto você pense que a ressurreição física não pôde ser. E aquelas pessoas lá no passado, e apenas pó da terra, e além do pó agora, estão apenas nos ácidos e gases de que seus corpos foram formados. A alma deles ainda vive. Aleluia. A alma deles ainda vive. Não importa. O corpo pode ter virado pó, pode virar pó. Ele vai mostrar aqui o que Jó disse, ó. Deus disse: eu a ressuscitarei. Jó disse: depois dos vermes da minha pele me consumirem, ainda em minha carne verei a Deus. Veja, não importa, toda a palavra tem que ser guardada, e o homem viverá dessa palavra. Ele ressuscitou um homem dentre os mortos, depois de estar morto 4 dias, para provar que ele era a ressurreição e a vida. Quando um homem tinha morrido, fazia 4 dias e está cheirando mal, o seu nariz já tinha afundado em 4 dias, é isso mesmo? A primeira coisa que afunda é o nariz no ser humano, é o nariz. Afunda-se no cadáver, desliza e afunda-se. Então a pele, os bichos, colocam você num caixão selado, seja o que for. No entanto, os vermes da pele não têm que vir do chão, eles estão em você. Você tem que saber disso. Humanozinho metido a besta, como dizem. O bonitão, a bonitona, o sabidão, o tal. Sabe de uma coisa? Você está cheio de bicho que vai te comer. Pode lacrar o caixão com o que quiser. A Bíblia disse através de Jó: os vermes da minha pele. Ele não disse ainda que os vermes da terra me consumam. Ele disse ainda que os vermes da minha pele. No entanto, os vermes da pele não têm que vir do chão, eles estão em você. É isto que você é. A menos que sua alma esteja em Deus, é isto que é a carne e o sangue. Eles estão em você. Você notou o que Jó disse? Depois dos vermes da minha pele me consumirem. Tá certo.
Você tem que ter asseio, porque você tem um espírito limpo, novo. Mas por mais que você banhe este corpo, por mais que você passe perfumes nele, por mais que continuam cheios de bicho, vermes. Veja, você notou que Jó disse: depois dos vermes da minha pele me consumirem. Ainda quer se achar à altura de discutir a palavra de Deus. Um ser no qual está a sua própria destruição. O ser humano é como uma bomba, né? A bomba, quando ela explode, ela destrói os outros e a si mesma. Veja, um ser que tem em si mesmo a destruição se acha na altura de discutir a palavra de Deus. Depois dos vermes da minha pele me consumirem, não os vermes da terra, não haveria nenhum. Os vermes estão em você, prontos para consumi-lo, só esperando a alma sair desse corpo e eles... E como agem rápido, né? A morte trabalhando em seu corpo mortal. Mas quando você tem Cristo, então a vida está trabalhando em seu corpo mortal para ressuscitá-lo, está vendo? Ele ressuscitou um homem dentre os mortos. Depois de estar morto durante 4 dias, ele cheira mal para provar o que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, quem poderia dizer isso a não ser Deus? Veja, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Como eu gosto daquele hino que a irmã canta. Talvez esteja morto dentro de ti mesmo, abalado na estrutura de teus próprios sentimentos. A pedra no caminho, ela é grande demais, mas escute esta voz: sou Jesus, não chores mais. Ei, coisa boa. Lázaro, sai para fora e viva agora o amor de Jesus. Sai do sepulcro gelado e alguém do seu lado diz: estou aqui. Alguém do seu lado para te dizer: estou aqui. Oh, dá-me a mão, irmão. Reto é o seu coração com o meu coração, então dá-me a mão. Alguém do seu lado, Cristo em seres humanos, ao lado uns dos outros. Como é profundo as coisas verdadeiramente inspiradas por Deus. Ainda que esteja morto, talvez você esteja morto dentro de si mesmo. Sabe que há muita gente assim?
que está viva externamente, aparentemente, mas dentro de si mesmo, elas estão mortas, sem gozo, sem paz, sem felicidade, sem segurança, sem esperança. A terra está cheia de gente vegetando e não vivendo. Porque vida mesmo só em Jesus. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Vida só em Jesus, só em Cristo. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Você crê nisso? E ele ressuscitou aquele homem para provar que a sua palavra estava certa. Amém. E ele te ressuscita dos sepulcros gelados, de denominações mortas e frias, de pregações que satisfazem os desejos da carne e os espíritos dos homens e as próprias concupiscências da humanidade. Ele te ressuscita disto, ele te levanta disto e te faz viver em Cristo Jesus vida abundante, vida eterna. Vamos caminhar aqui para o fim, se nós conseguirmos. Agora, ouçam bem. Ao nos aproximarmos do fim, esse dia sobre o qual eu li faz alguns minutos, agora, quando ele veio até a casa de Jairo, ele entrou quando chegou ali. Agora lembre-se, Jairo era um sacerdote, um crente de fronteira. Sabe, aquele crente em cima do muro, aquela pessoa em cima do muro. Aí a gente lembra daquela historinha, né? Em que o diabo disse para o homem: em cima do muro já é do meu lado. Diz que o homem morreu e de repente se encontrou num lugar e ele estava em cima do muro. E de um lado estava o inferno, do outro lado estava o céu. E do lado do céu, os santos e os anjos e as pessoas gritavam para aquele homem: desce para cá, vem para o lado de cá, aqui é bom, aqui está a vida, aqui tem isso, aqui tem aquilo, tudo que você desejou, tudo que você queria, vem, desce. E diz que do outro lado estava lá o diabo apenas olhando, caladinho. E diz que um sábio, vendo aquilo, ficou intrigado e foi lá e disse: ó, seu diabo, eu não estou entendendo. Lá do outro lado está todo mundo fazendo a campanha, chamando o homem e dizendo: desce, vem para cá, vem para cá. Você está aí, você não tem interesse não em trazer ele para o seu lado? Você fica aí só calado, só olhando. Então o diabo disse para ele: meu amigo, acontece que em cima do muro já é do meu lado. Eu não preciso fazer mais campanha, eu não preciso trabalhar. Em cima do muro já é do meu lado. Por isso, não está preocupado, né? Mas que coisa, mas que lição. Em cima do muro já é do lado da perdição. Você tem que decidir. Veja, e Jairo estava na fronteira. Ele estava na fronteira.
Ele queria crer em Jesus, mas não gostava da ideia de largar sua igreja. Porque tinham dito: qualquer um que crer nele será expulso da igreja. Você sabe, a Bíblia diz isso. Eles ameaçaram. Os pais do homem cego que foi curado não tiveram coragem de testemunhar que Jesus tinha curado seu filho, porque eles haviam ameaçado que qualquer que falasse alguma coisa a favor de Jesus seriam expulsos da sinagoga, seria expulso da igreja. E quantas pessoas têm perdido a bênção com medo de serem expulsos de suas sinagogas, com medo de perder um cargo na igreja, com medo de ser expulso de sua família, de ser desconsiderado, de perder amigos, com medo de ter uma divisão no lar. Mas foi isso que Jesus disse, é a palavra de Deus, isso se cumprirá. Ele diz: eu não vim trazer paz ao mundo, mas guerra. Eu vim para botar fogo, e que mais quero se já está aceso? Porque de agora em diante 5 estarão divididos numa casa. A sogra contra a nora contra a sogra, o pai contra o filho contra o pai. E tem gente com medo de se posicionar e ter uma divisão em casa, ter uma divisão na família. A palavra de Deus se cumprirá de todas as formas. Não se pode evitar que a palavra de Deus se cumpra. Haviam dito: qualquer um que crer nele será expulso da igreja. Agora ouça bem, encerrando. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Observe isto. Eu acredito que Jesus sabia disso quando ele atravessou o mar, porque ele conhecia todas as coisas. E quando ele atravessou o mar, parou lá, e eis que veio este sacerdote. Sua filha ficou muito doente, os médicos a tinham desenganado, disse: ela está à beira da morte. Agora chegou a hora de ação. Talvez isso seja para você esta manhã. Chegou a hora de você agir. Está vendo? Talvez esteja muito doente. Talvez esteja convencido que você está errado. Porque sim, Deus força o assunto, chega a hora de ação. Deus força as coisas, mas tem gente que é duro demais. Deus força as coisas, mas a pessoa não cede. Veja, mas Deus força o assunto, chega a hora de ação. Agora atentamente. E ele veio, não lhe importava o que o resto dizia, bem publicamente, e veio e caiu aos pés de Jesus. Olha, eu vou dizer uma coisa. Cada pessoa, cada ser, a Bíblia diz isto, ele se dobrará, cada joelho se dobrará aos pés de Jesus, cedo ou tarde, a tempo ou passado do tempo. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Há tempo de se salvarem ou passado da hora de se salvarem? Ou depois de estarem perdidos? Sabia você disso? Ninguém vai perecer no lago de fogo sem antes confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É terrível, mas é a verdade. Então, por que não confessar que Jesus Cristo é o Senhor? Há tempo de viver
ir para o céu? Se de todas as formas vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Faz sentido? Faz sentido? Ir para o inferno só por não confessar a Jesus Cristo há tempo de se salvar? Porque de todas as formas vai ter que confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas que coisa! E então Deus força o assunto e chega a hora de ação, e ali então veio Jairo, caiu aos pés do Senhor Jesus. Oh, mas que coisa boa é quando isso acontece, quando o homem se rende e cai aos pés do Senhor Jesus, a vida entra na sua casa. Foi o que foi dito para aquele centurião lá na prisão. Que devo fazer? E Paulo e Silas lhe disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Veja, ó, aquele bom pastorzinho. Jairo, imagino que fosse um bom pastorzinho, todos o queriam bem. Porque veja você, posso provar isso porque ele era de fato, em seu coração, cria em Jesus. Então ele era uma boa pessoa. Trabalhava demais, era amigo, servia a quem podia. Mas simplesmente quase que não conseguia tomar a decisão, porque ele não receberia um cheque todo sábado ou toda segunda-feira de manhã da sua congregação. Seria expulso. Está vendo? Ele simplesmente quase que não conseguia tomar a decisão. E outra coisa, o povo. O ótimo prestígio que tinha entre as pessoas, diziam, sabe de uma coisa, Jairo ficou fanático. Veja, ele foi lá ter com aquele profeta falso. É isso que dizem. Está andando atrás de um profeta agora. Ele agora precisa de um profeta. Amém. Precisa de um profeta. Precisamos de um profeta. Um profeta da palavra. Ele foi lá ter com aquele profeta. Agora depende desses livrinhos do profeta. Eles falam assim, né? Foi lá. Agora para onde vai é lendo esses livrinhos aí. Por que não fica só com a Bíblia? O mesmo eles diziam naquele tempo. Temos a lei e os profetas. Temos o que Moisés escreveu. Mas vocês não conhecem o que Moisés escreveu, porque se conhecessem, saberiam que Moisés disse assim, o Senhor teu Deus levantará no meio de ti um profeta como eu, e a ele ouvireis. E São Mateus capítulo 16, Monte da Transfiguração, irmão? Foi 17. Lá os discípulos viram Moisés, Elias e Jesus. E Pedro, muito eufórico, se levantou e disse: Senhor, bom é estarmos aqui. Vamos fazer aqui uma tenda para ti, e uma para Moisés e uma para Elias. E lá uma nuvem os cobriu, e a voz desceu do céu, e disse: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Você não tem nada que fazer tenda para Moisés e para Elias, não. Você tem que ouvir
É a voz do momento. É a voz da hora. É a mensagem da hora. É bom. O que Lutero pregou é bom, é ótimo. Nós gostamos da justificação pela fé. O que John Wesley pregou é maravilhoso. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Os dons de curas e milagres, a restauração dos dons, movimento pentecostal, é gostoso, gostamos de cantar, bater palmas, aleluia! Mas Apocalipse 10:7 diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus. Você sabe qual é o mistério de Deus? Cristo em vós, esperança da glória. Tudo isso é bom. O mistério de Deus se cumpre no tempo da mensagem do sétimo anjo. Sem discussão, assim diz a palavra. Esse mistério de Cristo em vós, única esperança da glória. Lutero creu nisso, mas ele não tinha isso. João Wesley creu nisso, mas ele também não tinha isso. Os pentecostais creram nisso, mas não tem isto. A palavra se cumpre. Deus aprova. Cristo, esse grande mistério, a única esperança da glória, isto só se cumpre quando a mensagem do sétimo anjo entra, toma conta da vida da pessoa. Não tem como ser diferente. Mas deixa eu terminar, vamos ver se terminamos aqui. Prestígio, sabe de uma coisa? Jairo ficou fanático, com aquele profeta, é exatamente isso que ele fez, onde estão todos aqueles supostos sinais e coisas assim? Aquele profeta da Galileia, você sabe, Jesus de Nazaré. Nós não acreditamos nisso agora, parece sacrílego, mas foi desse jeito naquele tempo. É isso que o profeta está dizendo. A Bíblia não relata minuciosamente, mas ele diz, foi desse jeito naquele tempo. Jairo queria crer em Jesus, mas, e o pior é que tem muita gente desse jeito com a mensagem, irmão. Você acredita nisso? Admira a mensagem, gosta da mensagem, entra na internet e ama os hinos da mensagem, e elogia o porte das pessoas, as vestes das irmãs. Oh, que povo abençoado, e que tal, e que isto, e que falta isto nas igrejas, mas não tem coragem de sair de suas organizações e entrar no meio desse povo, porque serão criticados, perderão prestígio, perderão posições. Exatamente. Foi desse jeito naquele tempo. Está vendo? E algum dia, como é agora, vai ser então. Veja a mesma coisa. Agora note, ele foi lá. E quase não conseguiu fazer isto. Mas a hora chegou quando foi forçado a fazer. Aleluia! Deus é bom. Quando ele marca uma pessoa e diz, você não vai escapar não. Ele força até que o indivíduo se entregue. Veja, a hora chegou quando ele foi forçado a fazer. Ele teve que fazer. E eis que foi e buscou Jesus. Jesus já estava esperando. Como que mais ou menos, quem sabe, Jesus estava lá conhecendo tudo, né? Ele viu Filipe, ele estava lá debaixo da figueira orando, Jesus disse que viu ele.
Quem sabe de lá Jesus estava contemplando Jairo lá na sua disputa e dizendo assim: você vai vir aqui, eu estou te esperando, você virá, veja, você vem, veja. E eis que foi e buscou Jesus, bem diante de todos eles, e prostrou-se aos pés dele e disse: mestre, mestre, você sabe o que é isso? Governo, posse. É isso mesmo, veja, uma porção de gente quer que Jesus seja salvador deles, mas não Senhor deles. Veja, Senhor é pessoa que governa. Sim, você diz: Jesus, salva-me tu e deixa-me ficar aqui mesmo. Isso está bem e eu cuidarei do que é da minha conta. Agora, não te metas no que é da minha conta. Mas tu podes ser meu Salvador, mas não meu Senhor. Ele quer ser Senhor. Veja você, então Ele é seu Salvador. Ele só pode ser seu Salvador se Ele for o teu Senhor. Mas agora ele disse: mestre, Salvador, está vendo? A minha menininha, minha filha única, ela tem 12 anos. Os médicos a desenganaram. Sem dúvida que o sacerdote disse isso, sabe? Todos têm falado que tu queres tu seres um fanático, mas sabe, mestre, eu creio em ti, eu creio. Sei que tu tens discernimento. E a única coisa que eu quero que tu digas é: vem, somente pôr tuas mãos nela. E então dize-me o que fazer, eu o farei. Oh, agora se vai conseguir alguma coisa. Deus força as circunstâncias, as situações, até que aqueles que Ele tem escolhido desde antes da fundação do mundo se entregue e diga: dize-me o que fazer e eu farei. Oh, que coisa! Não dá para continuar, né? Então, quando ele entrou na casa, ficou ali do lado daquela pequena forma fria e rígida jazendo ali. Esteve doente, fazia semanas, seu pequeno corpo pálido, nenhum alimento tinha entrado no seu corpo, e febres e coisas assim, e ela tinha morrido, tinha pulverizado-a com especiaria de embalsamar, e jazendo ali, você sabe, no sofá e coisas assim, estavam para envolvê-la e colocá-la no túmulo. Tiveram a pequena cerimônia deles, de colocar flores em volta dela. Jesus veio e todos: ó, Jairo, sua filhinha morreu. Ó, pai Jairo, ó, sentimos muito, tudo mais. Ele disse: ó, aquietem-se. Vocês fazem barulho demais. Ele disse: por que este tumulto todo que estão fazendo aqui? Estão vendo? Esse tumulto, vocês estão berrando e gritando. A menina não está morta, ela apenas dorme. Então o que fizeram eles? Quando ouviram ele dizer que ela não estava morta, eles escarneceram dele, em outras palavras, vaiaram. Ora seu falso profeta, ora seu enganador de homem, a menina está morta, o médico disse que está, nós a embalsamamos, nós a deitamos, ali se encontra ela está morta. Disseram: agora Jairo, você tem falado dele, e agora? Sabe o que ele fez? Ele disse: todos vocês saiam daqui. Perto de incredulidade tal como essa, não pode funcionar. Aprendeu a lição? Deus chama para uma total separação da incredulidade. Até mesmo entre os discípulos, Jesus só separou 3 e levou com ele. Ninguém mais levou, senão a Pedro, Tiago e João,
irmão de Tiago. Ele só levou a fé, o amor e a esperança. Notou você isso? Pedro, Tiago e João. Fé, amor e esperança. Eles representam isso. Pedro é a fé. Tiago é a esperança. E João é o apóstolo do amor. Jesus não levou os 12. Ele levou Pedro, Tiago e João. Chamou a fé, a esperança, o amor e disse: vamos. Quando chegou lá que a casa estava cheia, disse: sai todo mundo. Sai de perto de mim, bando de incrédulos. Chamou o pai e a mãe: venham aqui. Vamos fazer o nosso culto doméstico. Fecha a porta. Isso não é para todo mundo, não. Incredulidade atrapalha. Pesa a atmosfera. Jesus não tratou de fazer espetáculo. Hoje, gostam de mostrar, né? No entendimento de hoje, fariam assim: vem cá todo mundo, para vocês verem o que vai acontecer. Não seria assim? Vem cá, vem cá. Bota um palco aqui para ficar mais alto, para todo mundo ver. Observem só. Como que eu vou ressuscitar essa menina? Prestem atenção, todos vocês. Não. Saiam daqui. Veja. E entraram lá, e ele apenas disse: menina, levanta-te. Veja. Eu posso vê-lo olhar para Jairo e dizer: você ainda crê? Sim, Senhor. Você e a esposa venham aqui. Pedro, Tiago, João, venham comigo. Foram ali. Aprende, irmão. Aprende. Não adianta você chamar todo mundo, não. Você tem que saber quais são as pessoas que você deve ter ao seu lado em certas horas, em certos momentos. Aprende com Jesus. Pedro, Tiago, João, venham comigo. Foram ali e disse esta palavra: Talita cumi, que quer dizer: menininha, levanta-te. E ele provou a sua palavra. Ela apenas dormia. Está aqui que a sua palavra estava certa, independentemente da incredulidade deles. Mesmo assim, ele provou que a sua palavra estava certa ao acordá-la, porque ele disse que ela dormia. Ela dormia. Ele fará a mesma coisa algum dia a cada verdadeiro crente, pois a sua palavra prometeu: os que estão em Cristo, Deus os trará com ele. Veja, os que estão em Cristo. Amém. Nós temos que parar. Deus amado, nós te agradecemos e rogamos que a tua palavra, Senhor, penetre fundo em cada coração, que cada irmão seja abençoado, seja acrescentado na estatura do varão perfeito, enriquecido e fortalecido. Ajuda a cada um de nós a tomarmos a tua palavra como ela é, porque ela é a verdade e ela se cumprirá e não falhará. Permaneça conosco no restante deste dia. Com a tua bênção nós te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus continue abençoando a todos. Até a tarde, se o Senhor assim nos permitir. Lázaro, sai para fora.
agora o amor de Jesus. Sai do sepulcro gelado e alguém ao seu lado diz: estou aqui. Talvez esteja morto dentro de ti mesmo, abalado na estrutura dos teus próprios sentimentos. Uma pedra no caminho, ela é grande demais, mas escute esta voz: sou Jesus, não chores mais. Lázaro, sai para fora, ó morte, vai embora. Eu sou Jesus. Vem conhecer a minha vida, faço ela colorida no seu viver. Conhecer o meu caminho, você não está sozinho, estou aqui. Vai e grite ao mundo inteiro que sou o Deus verdadeiro, que faço o morto reviver. Para fora e viva agora o amor de Jesus. Sai do sepulcro gelado e alguém do seu lado diz: estou aqui. Conhecer o meu caminho, você não está sozinho, estou aqui. Vai e grite ao mundo inteiro que sou o Deus verdadeiro, que faço o morto reviver. Sai para fora e viva agora o amor de Jesus. Sai do sepulcro gelado que alguém do seu lado diz: